Gálatas capítulo 2, versículo 9. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. No capítulo 2, Paulo está narrando à igreja da Galácia como foi a sua experiência na sua primeira subida a Jerusalém. Após passar 14 anos na Arábia, Damasco, Cilícia e Antioquia da Síria, Paulo sobe a Jerusalém para expor aos demais apóstolos o evangelho que ele pregava. Ele narra no texto que isso foi devido a uma revelação que ele recebeu, ou seja, uma direção espiritual para estar com os demais apóstolos. E nesse texto Paulo vai falar que nem mesmo os demais apóstolos exigiram a Tito que, sendo grego, ele fosse circuncidado, ou seja, já estava estabelecido, até mesmo entre os apóstolos de Jerusalém, que a lei por si só não salvava, e que nem tampouco a sua observância nos aspectos cerimoniais eram necessárias para a vida cristã. Porém, Paulo relata que havia na igreja pessoas que distorciam essa verdade. Pessoas que, vindo do judaísmo, ao se converterem, pelo menos publicamente, queriam colocar as pessoas que se converteram, sendo gentias, sob o legalismo da observância desses princípios cerimoniais do judaísmo, circuncisão, dieta, guarda do sábado, etc. Quando você lê esse texto, você observa que Paulo está falando da igreja da Galácia, que a sua experiência foi chegar em Jerusalém, lidar com os apóstolos da circuncisão, não serem obrigados a guardarem nenhum princípio cerimonial da lei, e ainda assim dar o relatório daquelas pessoas que distorciam a mensagem do Evangelho, carregadas por um sentimento de voltar-se aos princípios da lei mosaica. No versículo 4 aparece o termo espionar. Essas pessoas espionavam a liberdade dos cristãos gentios em Cristo. A palavra grega kataskopeo, que significa investigar, que significa infiltrar-se, mostra de maneira categórica que aquelas pessoas estavam mal intencionadas. Elas se introduziam na igreja com a intenção de fazê-las voltarem para o judaísmo. Mas no versículo 9, que foi o que nós lemos, Paulo disse que os demais apóstolos concordaram com a pregação de Paulo e o designaram para pregar o evangelho entre os gentios. Que evangelho era esse? O evangelho da graça. O evangelho que aponta para Cristo como salvação e como único meio de salvação. O evangelho que nos isenta de guardarmos questões cerimoniais da lei e vivermos de acordo com os princípios neotestamentários estabelecidos. O evangelho de Cristo, o evangelho pregado pelos apóstolos, o evangelho da salvação e da graça de Deus. Esse era o conteúdo da pregação de Paulo. O conteúdo da pregação de Paulo era pura e simplesmente o evangelho, que nos liberta do legalismo, que nos liberta da obediência distorcida dos textos do Antigo Testamento e que principalmente nos coloca na condição de sermos filhos de Deus, pessoas salvas e redimidas pelo sangue de Cristo.